Cara, eu já vou começar esse vídeo porque eu sei que a galera geralmente vê mais o início do que o fim. Não veja esse vídeo como uma competição. Entenda antes o que eu vou dizer, tá? Porque a galera geralmente quer deixar para ver a questão importante do vídeo, que geralmente acontece no meio do vídeo. A galera deixa isso daí lá pro final. Então, por favor, escute esse vídeo. É, eu gosto bastante da questão da estética por vários fatores. Vários fatores. Tipo, vários. Até fiz um vídeo aí um pouco mais sério, né? Que logo logo eu vou compartilhar aí. Se é que eu já compartilhei para membros, né? Mas eu vou compartilhar aí para vocês verem. Esse vídeo, ele simplesmente é uma parada que eu vejo que falta nos homens. Por exemplo, eu vejo muitas minas novas que, tipo, trilham o caminho de ir pra academia, de se cuidar, e elas se cuidam de verdade, né? Cara, eu vejo que as mulheres, elas realmente tentam fazer isso, e, tipo, principalmente quando são mais novas, né? E eu acho muito bacana isso. Eu acho da hora essa pegada, cara. Eu acho um negócio interessante. Só que eu vejo do outro lado, os caras meio que ficam esperando eles ficarem bonitos, tá ligado? Eles parece que eles não fazem qualquer esforço pra isso. Eles ficam meio que acomodados esperando. E as minas, elas quando são novas, elas já têm essa, por questão de natureza, né? Essa propensão a ser muito mais bonita que o homem quando elas são mais novas. Os homens ficam um pouco melhor quando é mais velho, mas isso é só quem se cuida, não são todos, né? E acontece que os caras ficam meio que esperando. Não, eu vou ficar aqui esperando, tá? Tipo, vou ficar aqui esperando. Alguma coisa vai acontecer que eu vou ficar bonito. E aí o que ocorre? Ocorre que padrão a maioria fica legalzinho ali até os seus 20 anos, depois começa a decair. Aí chega nos 25 já tá gordo, tá ligado? Já tá com sobrepeso e tal. Enfim, eu percebo que os caras que ganham vantagem em relação a isso são caras que praticam esporte. Por quê? Eles, quando estão com seus, sei lá, 16, 17, 18, até seus 20 anos praticando esporte, eles conseguem manter um físico bonito, mesmo às vezes sem frequentar uma academia, tá? Ponto. Só que, desse período, você percebe que mais mulheres frequentam academia do que homens jovens. Talvez hoje em dia está mudando aos poucos, tá, cara, mas ainda em uma lentidão absurda. Obviamente existem vários tipos de motivos para isso. Talvez na cabeça deles, para as mulheres façam mais sentido elas treinarem do que para os homens. Talvez na cabeça deles é isso. Só que o que acontece? Cria-se uma desvantagem. Você entendeu? Cria-se uma desvantagem. Que é o que eu falei para vocês não levar como uma competição, pra vocês entenderem isso. Que, por exemplo, uma mina ela posta uma foto em qualquer rede social. Cara, ela posta uma foto muito top. Tipo, ela tá de leg ali, cinturinha fininha. Mano, abdômen estralando, tá ligado? A coxa dela ali bem desenhada e tal. Mano, a mina bonita, tá ligado? A mina bonita. Roupa ali da academia e tal. A mina da hora, uma roupa mais atlética. Cabelão ali, maquiagem, enfim, a mina toda da hora. E aí, eu vejo um monte de comentários dos caras, um monte de comentários. É tipo assim, 90% dos comentários dos caras é caras que simplesmente não se cuidam. É caras que simplesmente nem sequer têm um shape, que nem sequer se cuidam. Eu não, sabe, eu não falo fazer cirurgia, essas coisas, eu falo simplesmente se cuidar, se alimentar bem. E 99% dos comentários são de caras que, tipo assim, não estão nem aí, entendeu? E o que ocorre? Ocorre que vocês ficam muito pra trás, mano. Vocês ficam muito pra trás. As mulheres, obviamente, elas já entenderam desde cedo que vender a estética é importante, tá? Elas sabem disso desde cedo, questão talvez até biológica, mas não só porque a vida delas começa mais cedo que dos homens, né, nesse sentido, mas em torno da questão de estética, eu vejo que os caras estão muito atrás, mano. Ah, Dier, mas tem homem que treina, tem mulher que também não tá legal fisicamente. Tem, cara, tem. Só que de questão estética você não coloca na mesa em comparações de como as mulheres elas são. Obviamente, né? Não tô falando pra você ser vaidoso que nem as mulheres. Entendam isso, pelo amor de Deus. Mas eu tô dizendo em torno de como elas conseguem perceber isso. E os caras esperam pra fazer isso quando tiver bem velho, cara. Sabe? Quando tiver muito velho, mano. Eles não têm essa mentalidade de quanto mais cedo melhor.
Eles deixam as minas se cuidando, as minas ficando braba ali pra caramba, né? As minas pisam na academia, ficar braba e tal, fica da hora, o físico top. E ele banaliza isso. Enquanto você vai ter ali talvez os seus 10%, tem uns 90%, os 10% de homens que estão se importando com isso. Eles estão praticando esporte, eles estão puxando ferro, e eles vão ser os caras shapeados que essas minas, que 80%, 60% dessas minas vão olhar, cara. Porque elas são novas, elas são bonitas, elas são atraentes. Enfim, desculpa o corte. Naturalmente, elas vão dar mais atenção para caras que são semelhantes, tá ligado? E esses caras vão fazer menos esforço. Eu já falei sobre isso. Menos esforço direcionado a elas, mais esforço direcionado a autocuidado. E isso vai resultar em coisas boas para eles. Então, não veja isso como uma competição. Veja isso como igualar o jogo, cara. Ou nivelar o jogo, né? Nivelar o jogo, igualar. Eu sei que as minas vão ter muito mais atenção e tal, de vários caras investindo nela e tal. Só que a matemática aqui, do que eu quero dizer para vocês, é que isso vai se autobalancear a partir do momento que ela tem muito investimento de caras, mas que a maioria desses caras não tem físico. Ou seja, os 10% vão ser os caras que vão receber a atenção delas. Então, independente dela ter milhões e milhões de caras dando atenção para ela, a 99% deles nem sequer são estéticos, nem sequer se cuidam. Então, os 10% sempre vão ser opção, cara. Independente dela ter muitos caras na bota dela. Então, aprendam, cara. Vocês querem nivelar o jogo? Começam a cuidar de vocês. Começam a olhar da forma que elas olham para elas, no sentido de autocuidado, quando elas querem se cuidar. De tipo, eu vou me cuidar, naturalmente eu vou ter vários caras atrás de mim. Então, se você se cuidar, naturalmente você vai ter várias mulheres atrás de você. E mesmo que ela tenha mais moral em questão de quantidade, a quantidade que ela tem de caras são caras que muitas vezes nem sequer se cuidam. Isso garante para você é, uma questão assim de que você vai fazer menos esforço em torno dela. E quando eu digo em relação de competição, é sobre isso, porque às vezes quando eu falo de estética, né, e cito mulher e homem, os caras já vê como competição. Mas na verdade é uma questão de obrigação, tanto da mulher se cuidar quanto do homem se cuidar. Então quando você abre qualquer rede social onde você vê umas minas extremamente shapeadas e da hora, não veja isso e fique querendo comentar lá nos posts dela, cara. Veja isso como, cara, como é possível a mina tá tão foda assim esteticamente e eu assim decadente? Use isso como motivação também, cara. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma mina muito shapeada, eu fico mó feliz porque eu falo, cara, eu tô shapeado também e se eu porventura chegasse numa mina assim em algum lugar, eu teria chances com ela tranquilamente. Da mesma forma, aconteceu isso quando eu fui pra um evento, eu conheci uma mina shapeada, cara. Mano, pensa naquela mina certinha, shapeada, cintura fininha, né? Mano, do jeito que eu gosto. Perninha, mano, malhada, mina da hora e bonita. E mano, eu cheguei na mina, fiquei com ela e tal, e eu fiquei elogiando ela depois. Eu fiquei falando, caramba, você tem um físico top. E ela elogiando eu pra caramba. Eu fiquei, cara, olha como as mulheres elas percebem quando o cara ele se cuida. As mulheres elas gostam de caras assim, velho. E a mina rasgando elogio pra mim. E eu rasgando elogio pra ela ao mesmo tempo. E eu percebi essa frequência de tipo, parece que as minas elas estão cada vez mais carentes de homens que se cuidam. Elas veem isso muito na rede social. Talvez elas veem isso em cidades mais praianas, né? Mas no geral é difícil, cara. Então as minas estão carentes sim de homens estéticos. Então quanto mais você se cuida, mais vantagens, maior a chance de você conseguir sim se destacar entre essas minas, entre o meio social que você está. Então não veja isso como uma comparação ruim, mas veja isso como uma questão de que até as minas que são bonitas esteticamente, elas conseguem te motivar a treinar. Porque, como eu disse pra vocês, é mais fácil você pegar uma mina shapeada sendo shapeada do que simplesmente fazer milagre e pegar uma mina shapeada por acaso ou ter que negociar no sentido financeiro e aí você só vai pegar a mina interesseira e por aí vai, entendeu? Então pensam nisso. Da mesma forma que você está carente de minas shapeadas, minas boas fisicamente falando, elas estão carentes de homens esteticamente, né, bonitos, tá ligado? Então essa é a importância de você começar a se cuidar, tá? Ah, Jer, mas é por causa de mulher?
Bom, se você curte outra coisa, aí é direito seu. Mas essa aqui é uma realidade que poucas pessoas falam. E os homens deveriam começar a entender o quão importante é saber vender a estética. Porque isso vem em torno de vários e vários outros fatores. E eu vejo que sim, é muita mina bonita que frequenta academias para muito cara decadente esteticamente. Vocês podem querer, sabe, copar um monte de ideias aí que vocês pegam de comunidades, mas é só você sair pra rua que você sabe exatamente o que eu tô dizendo. Você sabe que isso que eu tô dizendo é uma verdade. E quando os homens buscam a estética, eles buscam aquela estética que eu disse pra vocês. Sempre querendo ser gigante, nunca estético. Quase nunca estético. Ele só quer ser gigante. Ele não pensa em ser os dois, talvez, né? Então, pense nisso aí. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Obviamente, não é uma crítica a quem quer ser gigante, tá? Você é o que você quiser, cara. Mas né, é em torno de uma questão de estética mesmo, uma questão de beleza. Tem minas que até gostam de caras grandes e tal, mas é também uma oportunidade muito pequena, né? Mas enfim, tamo junto aí. É nóis, espero que vocês tenham entendido. Que da mesma forma que vocês veem as minas bonitas nas redes sociais e ficam pagando pau, elas também ficam pagando pau pra caras que são estéticos. E eles são muito. Parece que nas redes sociais estão em todo canto. Mas a verdade é que no dia a dia é raro, cara. É raro. E esses caras geralmente ganham em sociedade porque é muito raro.